Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus. Nossa família. Visite-nos. Quer renovar o seu sofá, lavar o seu tapete, deixar sua cadeira como nova? A Interquality tem a solução. Higienização de sofás, tapetes, carpetes, cortinas e limpeza em geral. Para conforto de sua família ou qualidade da sua empresa, chame a Interquality. Acesse o nosso site, conheça os nossos serviços e experimente nossa qualidade. www.interquality.com.br. Interquality, menos gasto, mais limpeza. 3101-1300 ou no WhatsApp 27 99 613 4366. Seus problemas acabaram. Super DM chegou. DM Veículos, a sua super revenda em Colatina e região. Olá, meninos e meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos. A Vida em Família é muito mais feliz. O programa Em Família é uma produção do Ministério 2 igual a 1 Brasil. Eu sou a Maquinha, casados para sempre com o Júnior. E eu, Júnior, casado para sempre com a Maquinha. Aqui, a sua família sempre está em alta e em pauta. Veja no programa de hoje. No mês dos namorados, o programa Em Família conhece a história de alguns casais. No programa de hoje você vai ver a história do Vitor e da Júlia, que tiveram um casamento suspenso por causa da pandemia. Você tem que aprender uma coisa. Esse casamento é um sonho só seu, não é um sonho dele. E aquilo acabou comigo. O Em Família está imperdível. Veja a história de casais na época do namoro. Uma lembrança muito boa, como a gente morava em estados diferentes, era aquela ansiedade, aquela vontade de se reencontrar, né? No Brasil, o mês de junho é lembrado como o mês dos namorados. E o Ministério 2 igual a 1 Brasil tem um curso chamado AN, que é um curso para noivos, onde os noivos aprendem princípios bíblicos para uma vida no casamento abençoada, alinhada e principalmente harmônica. Durante esse mês, o programa Em Família e sua produção tem procurado alguns casais e perguntando a ele algumas boas histórias da época que eram namorados. Vamos conferir alguma delas agora. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Lanismar da Marinalva. E eu sou a Marinalva de Lanismar. E somos casados para sempre. A época do namoro, falar um pouco sobre o namoro, é uma época muito boa, porque a gente procura se conhecer um ao outro um pouco mais, né? Para poder futuramente ocorrer o casamento. Tá? E na nossa época de namoro, uma das coisas que me marcou bastante, que eu me recordo agora, é que a Marinalva estudava e eu saía de casa e ia com a minha bicicleta até o ponto de ônibus, perto da casa dela. Com que intuito? De levar ela embora, depois para casa dela. E para vocês terem uma ideia, a distância do ponto de ônibus até a casa dela era coisa de 300 metros. Mas eu tinha que fazer isso para quê? Para ficar mais perto dela. É isso que me recorda bastante. O que marcava para mim foi a forma da forma que ele se expressava. Quando ele fazia as viagens dele a trabalho, ele mandava para mim cartinha, telegrama. Essa foi uma época que
me marcou bastante na época de namoro. Quer dizer, foi a forma que ele me demonstrava o carinho e o amor dele por mim. Então foi uma época muito boa pra gente. Daí que a gente tem que relembrar isso e passar para os nossos filhos isso aí, para que eles ajam assim também com as namoradas deles. Você já conhece o nosso site? Visite-o agora. No site www.2igual1brasil.com.br você tem acesso a todas as informações oficiais do Ministério no Brasil. No menu Shop você conhece nossa loja online com produtos e lembrancinhas que ajudam a manter esse ministério. Além das lindas camisas do AN, Casados para Sempre e Paz para Toda a Vida, tem muitos outros produtos. Lembre-se, comprando você ajuda a manter este ministério. Esperamos sua visita. Além de conhecer o nosso site, não se esqueça de nos seguir também lá nas redes sociais. Facebook e Instagram, @2igual1brasil. Se quiser compartilhar novamente os programas em família, é só nos seguir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/mmbrasil-oficial. Olha, hoje nós vamos ver a história do Vitor e da Júlia, um jovem casal que fez tudo da melhor forma possível para acertar em uma única vez, sonhou, planejou e participaram do curso AN, que é o curso para noivo do Ministério 2 igual a 1 Brasil. Mas a pandemia atrapalhou um pouco os planos do casal. No mês dos namorados, então, nós vamos aprender um pouco com essa história e ver o quão importante é investir no período de namoro para que tenhamos, então, um casamento e uma família feliz. Conheça um pouco dessa história. Na verdade, a gente se conheceu no berçário da igreja. Aí depois aconteceu algumas coisas que a gente precisou se afastar. Mas aí depois, questão de culto jovens e tal, a gente se reaproximou. Sempre foi a nossa amizade. Tanto que todo mundo brinca, né? Ah, vocês não eram amigos nada. Mas esse companheirismo que a gente tem, o cuidado que ele tem comigo, que ele sempre teve quando nós éramos só amigos e sempre cuidou muito. Então, eu sempre olhei isso. E eu sempre falava que eu queria alguém que fosse igual ao meu pai. Então, eu via todas as qualidades do meu pai nele. Eu lembro que eu fazia estágio no Tribunal de Contas e ela estava viajando de férias com os pais. Aí eu mandei uma mensagem para ela, ó, a gente precisa tornar isso aí mais sério e tal, eu preciso conversar com seu pai. Aí ela, não, tudo bem, vamos conversar, e marcou o dia. Aí no dia eu passei mal o dia todo. Aí cheguei na casa dela e o pai dela tava cortando uma laranja, né? Falei assim, caraca, falei com ela, poxa, dá um spoiler aí pro seu pai e tal. Ela, não, você que vai falar e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí, graças a Deus, assim, eu tenho ele como meu segundo pai. Então, a gente conversou, assim, ele até brincou, falei assim, gostaria de pedir a mão da Júlia em namoro e tal. Aí ele até brincou, né, pegou a faca e como se fosse cortar a mão da Júlia, assim, mas foi bem tranquilo, mas antes eu passei muito mal. Eu sempre falo com ele, meus 3 maiores sonhos é me formar, casar e ser mãe. E foi difícil porque ele não tinha esse sonho assim, eu quero casar. No caso, ele foi construindo e eu já tinha esse sonho. Então a gente foi construindo junto também esse sonho do casamento. Eu acho que a primeira dificuldade é você abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, eu tinha muita amizade com mulher, muita mesmo, amizade mesmo. Então isso para ela já era desconfortável, e para mim era algo natural. Então para mim, eu me afastar de todas as minhas amigas foi complicado. Segunda coisa é você começar, cheguei em casa, tô saindo, tô fazendo tal coisa, tipo assim, prestar contas. Para mim foi algo desconfortável, assim. Falei com ele, olha, eu só vou namorar com você se for pra gente casar, porque já tive muita frustração e eu não quero mais. Se eu for namorar por namorar, eu vou ficar sozinha, não vou seguir adiante. E como nós dois tivemos ensinamentos, né, a gente teve uma base, eu queria chegar em algum lugar. E eu já estava desacreditada,
Então eu falei com ele, ou você quer ou você não quer. E a gente foi, igual eu falei, a gente foi construindo isso junto, né? No primeiro momento eu levei como uma brincadeira, sinceramente. Eu achei, depois ela esquece disso. Só que é uma coisa que eu sempre falei com meu pai. Quando você faz 1 ano de namoro, 2 anos, você vê que, tipo assim, as responsabilidades mudam. Aí você meio que fala assim, cara, eu preciso tomar uma direção. Tipo assim, vou ficar namorando o resto da minha vida, né? Daqui a pouco, por exemplo, eu vou ocupar o tempo da vida dela até quando? Ela vai ocupar o meu tempo até quando? Então, mas no início eu levei muito na brincadeira. Aí depois eu fui vendo o piso, entendeu? Aí você vai se estreitando com a família dela e tal. Ele é um filho mesmo, assim. Meus pais receberam ele realmente como um filho na família, né? A minha irmã também, meu cunhado. Então, não teve jeito. Eu perdi meu posto de bebezinha. Porque o Victor é o Vitinho. Cadê o Victor? Por que o Victor não tá aqui? E quando que o Victor vai vir aqui? E meu genro pra lá, meu genro pra cá. Eu lembro que teve uma época que a gente estava num momento muito complicado da relação. Aí eu falei com ela, cara, a gente só não põe um ponto final pela relação, tipo assim, que eu tenho com seus pais. Não é que você namora também com a família namorei com a família da Júlia. Tipo assim, então todo mundo gosta de mim. Não tô falando que eles em primeiro lugar, não, mas só que você sabe, você desconstruir tudo que você construiu seria algo aterrorizante. A gente teve um período que a gente teve uma situação em que eu falei com ele, falei, olha, desculpa, eu não consigo, não dá pra mim, e aí eu dei um gelinho nele, falei, pensa aí o que você quer e depois você conversa comigo. Daqui a pouco você verá lindas histórias de casais na época do namoro e também continuará vendo a história de Vitor e Júlia. Voltamos já! Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus. Nossa família. Visite-nos. Quer renovar o seu sofá, lavar o seu tapete, deixar sua cadeira como nova? A Imperquality tem a solução. Higienização de sofás, tapetes, carpetes, cortinas e limpeza em geral. Para conforto de sua família ou qualidade da sua empresa, chame a Imperquality. Acesse o nosso site, conheça os nossos serviços e experimente nossa qualidade. www.imperquality.com.br. Imperquality, menos gasto, mais limpeza. 3101-1300 ou no WhatsApp 27 99 613 4366. Seus problemas acabaram. Super DM chegou. DM Veículos, a sua super revenda em Colatina e região.